Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 7 do curso de SQL. Nesta aula, nós iremos trabalhar com datas, passando por diversas funções, como datediff, dateparty, eomonf, dateadd e conversões de datas. Aprenderemos também funções de agregação, como count, sum, average, min e max e o group by. Espero que você aproveite o conteúdo desta aula. Vamos ver na prática? Vamos aprender agora a trabalhar com diversas funções de datas no SQL. Primeiramente, vamos falar do getDate. O getDate, ele sempre nos retorna a data atual. Por exemplo, neste momento que estou gravando esta aula para você, hoje é 2022, mês de março, dia 18, às 8 horas, 50 minutos e 49 segundos. Ou seja, o SQL está me retornando a data atual neste momento. Então essa é uma função bastante importante quando você precisa registrar em qual momento um registro foi inserido numa tabela ou comparar uma data passada com o momento atual. Temos também a função dateparty. Essa função retorna uma parte da data. Por exemplo, se eu colocar dateparty, abrir o parênteses, eu tenho que mencionar qual parte da data que eu desejo. Eu desejo, nesse caso, o ano. Por isso eu coloquei year. E depois o getDate, que representa a minha data atual. Eu poderia, ao invés do getDate, colocar algum campo da tabela. Então, com isso, estou retornando 2022, que é a dateparty year referente ao getDate. Se eu quisesse trazer o mês atual, por exemplo, o mês dessa data, eu escrever month. Com isso, ele iria me retornar o mês 3. Se fosse o dia do mês, day, retornou o dia 18. A hora, ele retornaria 8 horas. São 8 horas da manhã. Minute, ele retornaria 52 minutos. E o mesmo para segundos também. O SQL também nos retorna o dia, a semana do ano a qual a data que você está tentando analisar pertence. Se eu colocar week, ele vai me retornar 12, porque nós estamos na 12ª semana do ano. Também temos aqui o weekday, que ele retorna o dia da semana. Weekday. Hoje é uma sexta-feira, a contagem inicia no domingo, então por isso o SQL me retornou 6. Isso é muito importante, por exemplo, um processo que só deve executar na sexta-feira. Então você pode colocar aqui todo dia, ele confirma se precisa não executar, e se a data foi igual, o weekday foi igual o dia 6, ao valor 6, então ele executa. Se não, ele não executa. Então essas funções nos ajudam no dia a dia para criar lógicas que sejam interessantes, necessárias para a atividade que nós estamos fazendo. Então o dateparty é uma função importante, uma função que nos ajuda no dia a dia. Dateadd. O dateadd, ele adiciona um período a determinada data. Por exemplo, se eu quiser adicionar 5 anos à data atual, eu vou colocar dateadd, abre parênteses, qual a unidade de medida que eu desejo adicionar, no caso é ano, unidade de período, quantos anos eu desejo adicionar, no caso 5,
e depois em qual data deseja adicionar. Podia ser um campo da tabela, aqui nós estamos usando getDate. Então, o retorno disso não vai ser 2022, e sim 2027, porque eu adicionei 5 anos à data atual. Isso também funciona no inverso, onde que eu posso tirar um período de determinada data. Aqui eu coloquei menos 2, ou seja, menos 2 anos da data atual. Com isso, o retorno do SQL vai ser 2020. E aí eu posso fazer isso com diversas unidades de períodos. Por exemplo, eu posso adicionar meses. Pronto. Adicionei 5 meses. Foi para o mês de agosto. Eu posso adicionar dias. Colocar mais 3 dias. Foi para o dia 21, não mais o dia 18, que é o que nós estamos neste momento. Então, o DateAdd nos ajuda a adicionar alguma unidade de período a determinada data. Então, isso é algo que no dia a dia é bastante prático para se utilizar. Vamos falar também da função EUMONF, que ela extrai o último dia do valor data que eu tiver. Por exemplo, o último dia do mês atual é o dia 31 de março de 2022. Se eu tivesse, por exemplo, em fevereiro, vamos colocar fevereiro aqui, 2022, 02 que é fevereiro, vou colocar o dia 5 de fevereiro. Ele vai me retornar o último dia do mês, referente à data que eu estou setando. O último dia de fevereiro é dia 28. Então, o EUMONF me traz o último dia de determinada data. Isso também ajuda no dia a dia, quando eu quero colocar um processo que deva executar no último dia do mês, por exemplo. Ou dizer que a vigência de um contrato ela termina no último dia do mês, de acordo com a data de contratação. Então, isso no dia a dia nos ajuda a criar regras para facilitar as nossas lógicas. E trabalhar com data no SQL é algo corriqueiro. Então, em diversas vezes, na hora de exibir essa data, eu posso precisar converter essa data. Vou dar um exemplo com a tabela de clientes. Nós temos aqui, por exemplo, a data de nascimento. A data de nascimento está no padrão date, né? O tipo de dado date, onde fica o ano, o mês e o dia. Ótimo. Então, eu quero converter esta data para um padrão um pouco mais amigável, como dia, mês e ano, com essas barras, de acordo com como é geralmente representado na maioria dos sites. Como eu faria isso? Eu vou colocar o convert, abrir parênteses, e na hora de converter, eu tenho que dizer para qual tipo de dado eu vou converter. A gente converte sempre para varchar. Eu vou dizer quantos caracteres que eu desejo nessa conversão. Então, nesse tipo de data aqui, a gente precisa de 10 caracteres. Eu vou dizer qual campo eu desejo converter e qual código padrão dessa conversão. Temos diversos códigos padrão. A gente vai exibir aqui uma janela com os tipos de códigos existentes e os seus tipos de conversão. Então, para trazer a data nesse período, neste formato, dia, mês e ano, a gente usa o 103. Vamos ver como fica. Aqui é usando 103. A data de nascimento, que era neste formato, ano, mês e dia, ficou no formato mais agradável para a leitura dos brasileiros. 8/10 de 1980, com essas barras entre os períodos. Mas nós temos diversos tipos de SQL. Se a gente quer colocar dia, mês e ano separado pelo tracinho, a gente usa o 110. Se a gente deseja colocar dia, 3 caracteres do mês e o ano, nesse formato também amigável, a gente usa o 113. Olha como ficou: 08, 8 de outubro
e 1980. Então ele deixa esse formato que é também interessante para usar em alguns sites, alguma apresentação de resultados. O 112 é bastante utilizado também no dia a dia, que é a data sem tracinho, é ano, mês, dia, sem tracinho nenhum. Nós utilizamos muito para extrair arquivos e colocar no nome do arquivo uma data neste padrão. Isso é muito utilizado nas empresas. E também a gente tem uma forma de extrair também a hora atual, por exemplo. A hora atual ou uma determinada hora. Como eu tiro da data a hora? Seria o 108. Ele fica nesse padrão aqui. Hora, 2 pontinhos, minutos e segundos. Ou seja, a maneira de se converter uma data no SQL é neste padrão. O convert, a quantidade de caracteres que vai ter essa data que você vai converter, qual campo você vai converter e para qual formato será essa conversão. Fazendo isso, você consegue converter as datas para um modo de apresentação mais interessante, de acordo com a sua necessidade. Uma outra função muito importante para se trabalhar com data no SQL é a função dateDiff. Ela extrai a diferença entre duas datas. Por exemplo, nós temos aqui a data de 1º de outubro de 2021 e temos aqui o getDate, ou seja, a data atual. Eu quero extrair a diferença de meses entre outubro de 2021 e o momento atual. Como que nós fazemos isso no SQL? A gente coloca dateDiff. Qual tipo de diferença que quer extrair? Se é por meses, por dia, por ano. Aqui a gente vai colocar month, ou seja, meses. A data inicial e a data final. Desta forma, nós temos 5 meses como retorno para essa função. 5 meses entre outubro de 2021 e março de 2022, que é a data atual. A gente pode fazer isso também por dia, apenas alterando de month para day aqui. Então nós temos 168 dias entre uma data e outra. Se a gente colocar, por exemplo, entre 2019 e 2022, essas duas datas, for extrair a diferença de ano entre essas duas datas. Nós teremos 3 anos de diferença. Então, o dateDiff também é uma função muito importante para a gente extrair esse tipo de informação. A gente pode até pegar um exemplo com a tabela de clientes. Na tabela de clientes, nós temos o campo data de nascimento. Aqui, a gente pode colocar o campo idade aqui, já tem idade do cliente aqui. Como a gente conseguiu chegar nessa informação? É a diferença de data por anos entre data de nascimento e a data atual. Com isso, a gente vai ter para esse cliente as idades deles. Ou seja, 42, 39, 32, 49, que é a diferença em anos da data de nascimento para a data atual. Essa função também é bastante importante no dia a dia. Agora nós iremos falar sobre funções de agregação. E quando nós desejamos realizar cálculos matemáticos para resolver problemas do nosso cotidiano, utilizamos operações básicas, por exemplo, para somar valores, usamos adição e para obter a diferença, a subtração. Na linguagem SQL não é diferente. Nela é possível utilizar uma série de funções nativas da linguagem para trabalhar com os vários tipos de dados que serão armazenados em um banco de dados. Com essas funções podemos agrupar valores, realizar contas, criar medidas e identificar o maior e o menor valor de um conjunto. As funções de agregação executam cálculos aritméticos de um conjunto de valores em uma coluna de banco de dados e retornam um único valor como resultado. Existem 5 funções de agregação que são utilizadas por todos os bancos de dados e executam agrupamentos diferentes nos conjuntos de dados. Essas funções são listadas abaixo e retornam respectivamente o count, o total de linhas, o sum, a soma total, o max, o valor máximo, o min,
o valor mínimo e o AVG. Agora nós iremos ver isso na prática. Por exemplo, temos aqui a tabela de clientes e nessa tabela nós temos 5 registros. Se eu inserir esse código select count, abre parênteses e coloco 1 entre parênteses, from TB clientes, ela vai contar a quantidade de linhas que tem na tabela clientes. 5 linhas. Maravilha. Então o count ela conta a quantidade de registros que existe em uma tabela. Só que a gente pode precisar contar de uma maneira um pouco diferente. Vamos ver o exemplo da tabela de TB produto. Nesta tabela, nós temos 10 registros, mas perceba que alguns registros destes estão para a mesma categoria. Por exemplo, nós temos 3 registros para a categoria bazar. Temos 3 registros para a categoria automotivo. Temos 3 registros para a categoria perfumaria e um registro para a categoria bebidas. Se eu quiser saber a quantidade de categorias que eu tenho nessa tabela, como eu faria? Através do count distinct. Eu dou select count, abro parênteses, coloco distinct dentro do parênteses e o nome do campo que eu desejo contabilizar de maneira distinta. Desta maneira, o resultado seria 4, ou seja, 4 categorias distintas na tabela de produtos. Então, o count sem o distinct, ele conta os registros. O count com distinct, ele conta de maneira distinta o campo que você pedir para ele classificar. Temos também a função sum, que ela soma. A gente vai aplicar o sum na tabela pedido. Aqui eu tenho diversos registros de pedidos. Alguns clientes compraram 4 quantidades do produto 3, 2 do produto 2, 1 do produto 4, 2 quantidades do produto 2, 3 unidades do produto 8 e 2 unidades do produto 10. Se eu quiser saber quantos produtos foram vendidos, como que eu faço? A gente vai usar a função sum. Ela vai somar o campo que eu colocar entre parênteses. No caso, o campo quantidade. Sendo assim, o retorno dessa função seria 14, ou seja, eu tive 14 unidades de produtos vendidos. Isso na tabela de pedidos. Então a função sum é bastante importante porque ela sumariza determinada coluna que eu indique. Temos também a função AVG, que é um resumo de average, que seria a média. Ela extrai a média de determinado campo. Por exemplo, na tabela de produtos, eu tenho o campo valor aqui, então tenho diversos valores para cada um desses 10 produtos cadastrados, mas se eu desejar saber qual a média de valor que eu tenho para cada produto, em média, quanto que são os valores dos produtos da minha empresa, eu vou colocar AVG, abre parênteses, o campo que eu quero extrair a média from a tabela produto. Desta maneira, em média, os produtos que eu tenho cadastrados custam 62,49. Ou seja, o AVG extrai a média de determinada coluna. Função bastante importante quando a gente vai extrair relatórios. Temos também a função max, que ela extrai o valor máximo de determinada coluna. Aqui eu tenho vários produtos e eu quero saber qual que é o meu produto mais caro, de maior valor. Eu vou colocar max, abro parênteses, coloco a coluna valor, from tabela produto. Sendo assim, o produto mais caro que eu tenho cadastrado na tabela de produtos é R$300. O mesmo exemplo serve para a função min, que extrai o valor menor. Então, o valor menor que eu tenho na tabela produto cadastrado é 4,50 ou 4,5. Se a gente ver aqui no detalhe, de fato, esse é o menor valor que nós temos. Então, o max e o min, eles extraem o maior e o menor valor, respectivamente.
E temos também a função Group By. Group By, ele agrupa por. Então, na prática, ele agrupa por algum campo. Se eu quiser saber quantos produtos eu tenho cadastrado para cada uma das 4 categorias que eu tenho na tabela de produtos, como que eu faço? Eu vou colocar o campo que eu desejo agrupar, que é o campo categoria. Como que eu faço? Eu vou colocar o campo que eu desejo agrupar, que é o campo categoria. Vou pedir para ele contar a quantidade de registros que eu tenho para cada categoria. Vou dizer de qual tabela vem isso e vou direcionar o SQL para dizer que ele deve agrupar por categoria. Então, essa é a sintaxe. Select o campo que você deseja mostrar no result set, o count para contar a quantidade, indicar qual é a tabela e o group by para indicar ao SQL qual campo deve ser agrupado. Sendo assim, isso me mostra que eu tenho 3 registros cadastrados para automotivo, 3 para bazar, 1 para bebidas e 3 para perfumaria. Ele está contando de maneira agrupada pela categoria. Função também bastante importante, bastante interessante. Então, dominar essas funções de agregação é muito importante para que você possa extrair relatórios no dia a dia.